Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a ALCA, sobre a AUXA, sobre a influência brasileira, né? Vamos falar sobre uma rede de conceitos aqui, sobre esses temas que nós vamos trabalhar e algumas leituras complementares, sugestões, né, de filmes que pode ajudar a compreender esse tema que a gente vai abordar aqui agora, né? Com a implantação da ALCA, os países americanos passariam a desfrutar do livre comércio com a redução ou extinção das taxas alfandegárias existentes. Seria vantajoso para as pequenas nações que passariam a ter acesso ao mercado e aos produtos americanos, economicamente mais acessíveis. Mas isso seria apenas no curto prazo, na medida em que a dependência da economia dos Estados Unidos impediria o desenvolvimento industrial dessas nações, mantendo-as no subdesenvolvimento. Os defensores do livre mercado, do liberalismo, dizem que não, né? Que isso ia forçar as nossas empresas a se tornarem melhores para conseguir competir com os produtos norte-americanos. São sempre há dois lados da moeda, né? Para o Brasil, a situação seria ainda pior. Apesar de contar com um setor industrial considerável, o país não teria condições de competir com os norte-americanos em várias frentes. O resultado seria a desaceleração da atividade econômica nacional, né? Especialmente industrial, né? E suas consequências. O desemprego, o aumento da concentração de renda e dependência financeira, entre outros. Esse cenário negativo levou o governo e a diplomacia brasileiros a minar a efetivação do tratado que garantiria a criação da ALCA, cujo funcionamento estava previsto para iniciar-se em 2005. Em boa medida, a situação também resultou das pressões de grupos dos Estados Unidos contrários à abertura das fronteiras econômicas. Lá também ia ser ruim, né? Porque tem uma série de produtos nossos que são mais baratos e mais competitivos que os deles, né? Mais no setor da agricultura, né? Mais no setor de commodities. Segundo eles, isso traria a possibilidade de migração das empresas para regiões onde as condições de trabalho são mais vantajosas do ponto de vista do capital ou a concorrência com produtos primários. Aí também tem esse lado, né? Cujos preços são mais competitivos que os estadunidenses, né? Então, muitas empresas norte-americanas, que têm uma mão de obra muito cara, né, um custo de produção lá muito alto, poderiam migrar para cá e aí, né, e pagarem melhores salários aqui, melhores do que atualmente a gente ganha, mas ia tirar empregos deles lá. É uma via de mão dupla, né? No Brasil, a resistência à ALCA mobilizou também grupos políticos ultranacionalistas temerosos de uma possível perda da identidade nacional, com o país sendo subjugado pelos valores culturais dos Estados Unidos da América. Tais grupos defendem o fechamento do mercado brasileiro como forma de proteção ao processo de globalização. Mas não é o que aconteceu com a China, né? Ela se abriu, tem várias empresas estrangeiras produzindo lá e ela está se tornando cada vez mais a maior potência mundial. Apesar de que tem um Estado extremamente controlador, né? O Estado, por sua vez, não pode adotar medidas extremistas mesmo porque não é autossuficiente e depende das relações externas. A opção encontrada foi apoiar outra forma de integração regional sem o risco de sucumbir ao gigante do norte. Daí a proposta de constituição da Área de Livre Comércio Sul-Americana, ALCSA. Os objetivos da ALCSA não diferem, num primeiro momento, dos da ALCA, né? Acontece a mesma coisa, os mesmos problemas, porque aí o Brasil aqui, né, no Sul-Americano, é uma potência regional e vai se beneficiar em relação aos países aqui do bloco, né? Ou seja, a criação de um mercado livre de livre circulação de produtos. A diferença é que, neste caso, o Brasil passaria a exercer influência maior, né? Aqui seria o Brasil o imperialista, da ausência dos Estados Unidos. Outro fator retoma justamente o ideal de integração sul-americana, insistindo na identidade comum compartilhada pelas nações dessa parte do continente, colonizada por nações ibéricas, né? Mas tem uma barreira da língua aí, né? O Brasil é um estranho no ninho. O papel brasileiro seria também mais suave em comparação dos Estados Unidos. A ALCSA também é alvo de críticas internas e externas. Alguns líderes latino-americanos veem com reservas as posições do Brasil no cenário internacional. A nova associação também teria limitações econômicas, já que a maior parte dos países participantes apresenta uma economia de base agroexportadora. A produção desses países concorreria diretamente com a brasileira. Ainda assim, a possibilidade da ALCSA encara uma quantidade maior de benfeitorias do que de prejuízos e acompanha o exercício do poder soft, ou poder suave, né, por parte do Brasil. O país fortalece suas parcerias regionais e torna-se representante das nações sul-americanas junto aos organismos internacionais, enquanto almeja uma posição de global player, né, um player global capaz de enfrentar, né. Mr. da Silva também gostaria de um autógrafo seu.
Claro, companheiro Bush. Claro, companheiro Bush. No X, por favor. Alca, né? Lula assinar. Navegue, né? O artigo Formação de uma nova área de livre comércio na América do Sul, de Yves Chaloux, examina a posição brasileira diante das atuais perspectivas de integração regional e, em especial, a alternativa representada pela ALCSA, né? Não sei se confirmou com o Mercosul, né? Tem uma charge de Jean sobre as negociações de 2002 entre o presidente Bush e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para a criação da ALCA, né? Zombando do analfabetismo dele, não sabia onde que ele tinha que assinar e nem sabia o que ele ia assinar, né? Qual era o objetivo do companheiro Bush ao pedir um autógrafo ao companheiro Lula, né? Queria que assinasse a ALCA, né? Por que a figura representando o presidente dos Estados Unidos recorre a esse artifício? Para enganar os brasileiros, né? Na sua opinião, com base no texto, por que o Brasil resiste à criação da ALCA? Ou resistiu, né? Porque não viu aí algo interessante. Mas, na verdade, foi uma pressão da indústria nacional, né? O sistema S, né? Senai SESI, né? Sistema Fiesp, FIENG, né? Federação das Indústrias. Esqueci o nome agora. Então, aí de conceitos, monopólio da força, dominação de classe, neutralidade secularizada, burocratização, neoliberal, intervencionista, liberal democrático, liberal absolutista. Aliança Rei-Burguesa, está falando aqui das Estado moderno, os modelos teóricos, as formas históricas, expressão, participação, sindicatos, greves, passeatas, mobilizações, nossos movimentos sociais, né, consciência negra, feminismo, a juventude, população LGBT, consciência ecológica, movimento indígena, né, os partidos políticos, sistemas bipartidários como os Estados Unidos, e o sistema pluripartidário como o Brasil, né. E aí temos a democracia de massas. Então as leituras complementares são o liberalismo e a democracia do Norberto Bobbio, né? O pensador político italiano realiza comparações entre as formas de governo e ideologias do passado e presente para apresentar as características da democracia e sua relação com o liberalismo. O Emir Sader, na sua obra Perspectivas, da coleção Os Porquês da Desordem Mundial, Mestres explicam a globalização, o autor procura traçar um perfil dos principais movimentos sociais antiglobalizantes e apresenta as perspectivas de um mundo integrado, mas não globalizado. Temos o Demetrio Magnoli, né, que escreveu a obra Globalização, Estado Nacional e Espaço Mundial. É um livro paradidático, eu já acho que lancei ele aqui. Livro paradidático que procura responder às dúvidas quanto à globalização, o papel do Estado Nacional neste processo, a integração econômica mundial e seus efeitos sobre o trabalho formal e informal. Inclusive também, eu publiquei no meu Facebook um artigo do Demetrio Magnoli falando sobre a banalização do uso de alguns termos de ditadura, fascismo, nazismo, né? Como o uso intenso disso aqui. A História da Cidadania eu tenho aqui também, do Jaime Pinsky, né, e de Carla Bassanese. É uma coletânea que discute a cidadania no mundo a partir de temas como a luta do movimento operário. Tem uma outra obra, Nós, o Povo, a Revolução de 1989 em Varsóvia, né, Budapeste, Berlim, Praga, de Timothy Garton Ash. O autor, professor em Oxford, na Inglaterra, teve a oportunidade de presenciar a mobilização política da população na derrocada dos regimes socialistas do leste europeu. E os filmes, o Fahrenheit 11 de setembro, né, uma direção do Michael Moore, documentário que analisa como os Estados Unidos tornaram-se alvo de ataques terroristas através de eventos ocorridos no atentado de 11 de setembro de 2001. Traçam-se paralelos entre as duas gerações da família Bush que já comandaram o país e desnudam-se as relações entre o governo de George W. Bush com grupos privados do setor petrolífero, né? Eminentes famílias árabes do mundo islâmico, né? Incluindo a família Bin Laden, mostrando a relação íntima, né, entre os próprios terroristas e o Bush, que é um safado sem vergonha, né? E o filme V de Vingança, né? Adaptação da obra homônima dos quadrinhos que retrata uma realidade alternativa na Inglaterra dominada por um regime totalitário, até que o indivíduo misterioso começa a combatê-lo defendendo preceitos anarquistas. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, até a próxima.